E eu desde de manhã, quem estava de manhã aqui? Tem um pessoal aí. Eu vou seguir na pegada de manhã, trabalhando um pouco alguns fundamentos. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia comigo, por favor. Abra no livro de João, capítulo de número 8. O primeiro capítulo do livro Devoção, eu falo sobre voltar às águas rasas. É o título do capítulo. Porque estudando um pouco os evangelhos, ou melhor, estudando o evangelho durante alguns anos, eu percebi que a minha geração ama tudo aquilo que é complexo e despreza aquilo que é simples. E aí, pelo avanço da tecnologia, o acesso de maneira muito imediativa, rápida, a tantas informações, nós vemos muitas pessoas querendo tratar de assuntos muito profundos, mas de maneira muito rasa. E um dia, pensando sobre isso, o Espírito começou a ministrar ao meu coração e me fez lembrar de Rio de Janeiro, da onde eu sou nascido e criado. Eu acho que deu para perceber, sim ou não? É um lugar marcado e visitado muito pelas praias. E em alguns lugares, alguns pontos, é bem famoso os passeios de barco, por exemplo. Tanto Costa Verde, Angra, Paraty, como região dos lagos. É muito comum os passeios de barco. E quando uma mãe vai deixar o filho entrar na água, a mãe só libera normalmente com o filho quando coloca a boia nele. É tipo uma criança numa praia, não quer ficar no raso, ele quer ir para o fundo. A criança não se contenta em ter uma piscininha para ela. Ela quer ir para a parte funda da piscina. Por quê? Porque a criança gosta de brincar, de ser quem ela ainda não é. Olha para quem está perto de você, eu falo, eu só acho que o Espírito já começou bem a falar com você. Olha para ele e diz assim, mas um glória a Deus bem disfarça. Fala para ele assim, uma aleluia, parece que nem foi contigo essa palavra. Normalmente a criança quer se aventurar nas águas profundas e por causa dessa aventura, algumas delas se perderam a própria vida e acabou. Porque tentaram mandar em uma dimensão que ainda não era o tempo para elas. Tem muitas pessoas que ouvem meia hora de podcast e acha que é teólogo. E acha que é especialista em assuntos profundos, que até hoje, irmãos, tem a briga de lados. E aí as pessoas assistem uma mentoria de alguém e já acha que é mestre para debater até mesmo com o pastor da comunidade local. Mas quando eu me deparo com essas pessoas, eu vejo essas pessoas assim como aquela criança que pulou do barco, com boia. Elas estão no profundo, mas não são profundas. Elas são superficiais nas águas profundas. E a minha pergunta é, qual sentido brigar para estar nas águas profundas se você não será profundo? Quando nos deparamos com essa realidade, há um choque. Por quê? Porque se valoriza tudo o que é complexo e despreza tudo o que é simples. Como se o que tivesse valor é o que é complexo e desprezamos a simplicidade. Por isso que tem muitas pessoas querendo falar de assuntos muito profundos, mas de maneira rasa, porque o assunto profundo gera engajamento, like e a aparência que é profundo. Mas você quer acabar com alguém que vive na superfície das águas profundas? Se ela de fato é profunda num assunto profundo, pergunte para ela te explicar o que é justificação, o que é graça. Tem 10 anos de crente. Se entregar o microfone para você agora e falar, diga para nós à luz da Bíblia o que a justificação significa. Não é o que você ouviu, não é o que você pensa, nem o que você acha, é o que está escrito.
Nós iremos se deparar com muitos dizendo, então, eu acho que... Não, querido, aqui não tem espaço para achismo, tem espaço para o que está escrito. E aí, no primeiro capítulo do meu livro, eu faço um convite. O quê? Abandone a superficialidade das águas profundas e venha para as águas rasas. Para quê? Para ser raso? Não, para ser profundo no raso. A maneira como você passa pelas águas rasas vai definir a sua permanência nas águas profundas. Olha para quem está perto de você, mas olha de rabo de olho, assim meio desconfiado. Olha para quem está perto de você. Você acredita que esse ser humano do seu lado se mantinha saciado com uma mamadeira? Dá uma olhada de novo para conferir. Agora provoca ele e fala, no final do culto, diga para ele, no final do culto, eu vou pagar a janta para você. Fala para ele, vou comprar um mucilon. É suficiente uma mamadeira para alimentar esse irmão do seu lado aí, sim ou não? Sim ou não? Mas não teve um tempo que uma mamadeira o alimentava, sim ou não? Então olha para quem está perto de você e diga, aprenda a esperar o tempo das águas profundas. Diga para ele, mas enquanto isso, celebre o leite, celebre o tempo dos primeiros passos. Mergulhe de maneira profunda nas Escrituras, cresça no conhecimento do Filho de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então nós vamos seguir como de manhã, nada novo, nada que você talvez não saiba. Eu não vim aqui inventar roda, ela já foi inventada. Posso ouvir um amém? Só vou expor as Escrituras. João capítulo de número 8, quem achou diga amém. João 8:31 diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado, diga comigo, todo o que comete pecado, melhor isso aí, Farol, todos os que cometem pecados, é escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer um amém aí e aplaudir a Jesus pela palavra? Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado pela Igreja Farol, pelo pastor dessa casa, pastor Jonatas, sua família, seus filhos, sua esposa. A Deus, nós abençoamos essa família, abençoamos as famílias aqui representadas. Te pedimos nessa noite, amado Espírito Santo, fale conosco, ou melhor, continue falando conosco, traga-nos entendimento. Sabemos que os que entendem desfrutam. Nós não queremos ficar apenas no campo do saber o que está escrito, nós precisamos acessar as revelações por trás da letra. Como diz o salmista em Salmos 119, versículo de número 18, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da sua palavra. Nos dê entendimento, nos dê clareza, nos dê revelações. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, eu acredito que todos nós aqui conhecemos de alguma maneira. Pelo menos o 32. E conhecereis a verdade vos libertará.
Jesus está tratando esse assunto com os judeus, com o povo dele, o povo que se intitulava um povo religioso, um povo de Deus. E Jesus, entrando num assunto um pouco delicado, Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês precisam ser livres, precisam ser libertos. Eles disseram: não, acho que você está falando para o público errado. Como assim nós somos escravos? Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Historicamente, muitas vezes, eles foram escravos, sim. Porém, Jesus não está tratando aqui de um aprisionamento físico, mas de uma cadeia espiritual, de um aprisionamento espiritual. E quando tratamos desse assunto, isso é tão complexo, porém tão simples de compreendermos. Por exemplo, o aprisionamento, ele foi uma herança deixada. Eu não sei se o culto de manhã foi filmado, se fica registrado no canal da igreja, não sei. Mas se foi, volta lá depois para você assistir, meio que vai complementar de alguma forma o culto de manhã, você que não veio. Quando trata desse assunto de uma liberdade em Cristo, precisamos nos lembrar que a obra de Cristo, ela só faz sentido mediante a compreensão do plano perfeito de Deus, do plano em sua totalidade, o plano de redenção. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao 7, acontece a queda do homem. Adão prova do fruto que a mulher havia provado, dado para ele, o fruto que Deus disse para não provar. E a consequência era: certamente morrerá. Essa era a consequência do pecado, trazer morte. Por isso que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A inclinação ao pecado gera a morte, mas a inclinação para o Espírito gera vida, e vida em abundância. Mas quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós entenderemos que o acontecido em Gênesis 3 trouxe uma herança para toda a humanidade. Toda a humanidade estava em Adão. Por exemplo, o nome Adão só se torna nome próprio do capítulo 4 em diante. O nome Adão, anterior ao capítulo 4, ele significa raça humana. Por isso que se Deus acaba com Adão no jardim, Deus estava acabando comigo e acabando com você. Por isso que Adão, ao cair, Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, pelo pecado de um só homem, todos pecaram. Na queda de Adão, todos nós, sem exceção, também nascemos debaixo dessa herança. Nós também caímos em Adão. Assim como você não estava no Éden, quando Adão caiu, não estava fisicamente, mas nós estávamos em Adão. Adão era um protótipo. Adão era o protótipo que seria copiado à semelhança dele, porque ele havia sido criado à semelhança de Deus. Porém, se o protótipo deu defeito, quantas máquinas terá defeito? Diga comigo, todas. Então toda a humanidade em Adão nasceu com um apetite, nasceu com desejos proibidos, desejos pelo que vai contra a vontade de Deus, desejos pelo que rompe o muro de proteção que Deus estabeleceu, não para ele, mas para a segurança nossa. Quem aqui, quando foi criança, talvez tenha esposas que vai gritar, mas é até hoje, já quebrou um copo, um prato? Amém? E aí, normalmente, quando quebra, da onde a mãe está, dependendo da mãe, ou já está com o drone, né, que é aquela havaiana girando nos cômodos e já acerta, ou é aquela mãe que grita: fica aonde você está.
Enquanto a criança vai tentar se aventurar em resolver o seu próprio problema, ela se corta, se machuca. E o que ela deveria fazer não era tentar resolver o seu problema sozinho, era só ficar aonde está, levantar as mãos e pedir colo. Porque quanto mais você tentar resolver a sua bagunça, mais você vai se machucar e mais vai te ferir. O Espírito Santo marcou essa noite com alguém para dizer para você: chegou a hora de parar de trabalhar na força do seu braço e pedir uma ajuda divina. Clamar para que a presença do Espírito Santo possa intervir na sua vida, porque sozinho você não pode, você não vai conseguir sozinho. Mas se você hoje abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo vai entrar e vai mudar não só o cenário ao seu redor, mas vai te trazer para o colo essa noite. Você pode, por favor, olhar para quem está perto de você e falar: eu senti aqui. E essa palavra foi bem para você. Fala para ele: você pode dar um glória a Deus só para parecer que não foi para você, só para disfarçar aí. Amém? Então toda a humanidade em Adão já nasceu debaixo de um jugo. Qual jugo? Escravidão. Escravo. E aí eles ficam brabos com Jesus, dizem: oh, que história é essa? Como que nós seremos escravos? Não. Somos livres. Mas Jesus não estava falando de um aprisionamento físico, mas de um aprisionamento espiritual. Vai parecer um pouco doido o que eu vou dizer agora, mas é possível estar dentro desse culto e ser escravo. E é possível estar dentro de um presídio federal e ser livre. Isso é bom, não é? Porque Jesus não está tratando de um aprisionamento físico, mas de uma realidade espiritual. E que prisão é essa? O texto que nós lemos e eu pedi para você enfatizar: quem vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 16 diz: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou a obediência que produz a justiça? Paulo está dizendo: a quem você inclina o seu coração em obediência, isso vai determinar quem governa a sua vida. E aí, a escravidão do pecado leva o pecador a ter um discurso. Qual discurso? A hora que eu quiser parar de fumar cigarro, eu paro. Mentira. A hora que eu quiser parar de viver embriagado nas noitadas, eu paro. Mentira. A hora que eu quiser parar de cheirar cocaína, eu paro. Mentira. Por que mentira? Porque quem vive na prática do pecado é um escravo. E o escravo não faz o que quer, o escravo obedece ao seu senhor. Eu ouvi alguns irmãos aqui da Farol, tive com um pastor, na verdade, quando eu vim aqui a primeira vez para almoçar com ele, e pude conhecer o coração dessa igreja em relação ao social. É uma igreja ativa. E é bem provável que você, em algum desses trabalhos, já tenha se deparado com um morador em situação de rua, tenha se deparado com alguém que é usuário de crack. Tem pessoas formadas, poliglota, pessoas que eram grandes empresários. E quando você conversa com eles com lágrimas nos olhos, eles vão olhar para você e vai dizer: me ajuda a sair daqui. Você vai orar, você leva para o centro de reabilitação, você faz alguma coisa, mas a maioria, uma semana depois, está na mesma vida. Mas ele pediu ajuda. Como que ele voltou para aquela vida? Um escravo não faz o que quer, ele obedece ao seu Senhor. Mas louvado seja Deus que a história não termina nós sendo escravos para sempre. Posso ouvir um glória a Deus?
Louvado seja Deus que enviou o seu Filho Jesus. O escritor de 1 João vai dizer que e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E aí Jesus apresenta a receita. Qual receita? A receita para sermos livres. Quantos desejam ser livres em Cristo Jesus? Digam glória a Deus aí, irmãos. Jesus apresenta a receita. Qual receita? Verso 32. E conhecereis a verdade. Então você vai repetir comigo assim: em primeiro lugar, conhecer. Em segundo lugar, a verdade. E em terceiro lugar, libertação. Então eu vou falar o número, você vai dizer os pontos. Gravou aí? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar, segundo, terceiro. Vamos dividir esse versículo nessas três partes. Primeiro, conhecer. A palavra conhecer na Bíblia, tanto do grego, o Velho Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Do hebraico iada, do grego ginosco, ambas as palavras trazem entendimento de conhecer para o relacionamento íntimo. Aqui só tem gente, né, tem uns adolescentes ali, mas conhecer nos parâmetros, o marido conheceu a esposa. Quem me entende, diga aleluia. Amém? Dentro do relacionamento da intimidade. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, diga amém, irmãos. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, a Bíblia não fala de saber o que está escrito. A Bíblia fala sobre ter intimidade. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 1. Lembrando que Eva, que a mulher é feita no capítulo 2. De Gênesis capítulo 3 eles caem. Capítulo de número 4 diz que Adão conheceu Eva e Eva deu à luz. Gênesis capítulo de número 19, do 13 em diante, a Bíblia vai dizer que 2 anjos visitam a casa de Ló. Lembra Sodoma e Gomorra? E quando os anjos visitam a casa de Ló, os homens da cidade batem na porta de Ló, querendo conhecer os anjos. Ló fecha a porta atrás de si e diz: por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu tenho 2 filhas que nunca conheceu varão nenhum. O que Ló estava dizendo? Não tenham intimidade com os anjos. Eu tenho 2 filhas virgens. Oséias vai dizer: o meu povo padece porque falta conhecimento. Mateus capítulo de número 1, verso 18 ao 25, a história de José e Maria fica grávida. O verso de número 18 diz que eles eram noivos. O verso de número 25 vai dizer que José não conheceu Maria, até que Maria deu à luz. Que conhecer, a Bíblia está dizendo, irmãos. Relacionamento íntimo. Primeiro lugar, irmãos, conhecer. Segundo lugar, me ajuda aí. Verdade. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com, o verbo era, o que é um verbo? O verbo é uma palavra. Quem é a palavra? Oi? Quem é a palavra, irmãos? Apocalipse capítulo 19, versículo 13, fazendo menção a Jesus, vai dizer que as suas vestes estavam chapiscadas pelo sangue e o seu nome é Palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo de número 7, esse versículo se tornou muito conhecido com o nosso irmão Thales Roberto,
Uma época ele ficava fazendo o que eu sou dois, quem lembra? Eu sou dos três. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Pai, Espírito Santo. Quem é a figura da palavra então? Quem? Lembra de Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de... Precisamos nos lembrar, irmãos, que quem é a palavra? Oi? Diga comigo, a palavra é a verdade. E a verdade não é relativo. A verdade não é condicional. A verdade é uma pessoa. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a... Então a verdade é uma pessoa. Qual é o nome da verdade? Qual é o nome da verdade, irmãos? Então vamos de novo. Número 1. Número 2. Então quem é a verdade? Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se Jesus é a verdade e o conhecimento da verdade gera um fruto. Conhecer a verdade. Não sei qual é a história que contaram para você, se você ainda está na história da cegonha. Aleluia, glória a Deus. Mas você sabe que um dia a mamãe conheceu o papai. Aleluia aí, tudo bem? E o fruto desse relacionamento foi... algo começou a tomar forma. O ventre foi crescendo até o dia do nascimento. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, gente? Então, o fruto do relacionamento, do amor da sua mãe para com o seu pai, gerou você. Diga aleluia aí, irmãos. Primeiro. Segundo. Terceiro. A libertação é mais do que frequentar um lugar em um dia na semana com um culto intitulado o culto da libertação. Porque a libertação não é sobre quantos cultos você frequenta, é quanto tempo você gasta conhecendo alguém. Conhecendo a verdade. E quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? Me ajuda aí. É Jesus. E quando eu conheço Jesus, o fruto se chama libertação. Por isso que o verso de número 34, versículo 36, ele vai dizer: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre da escravidão do pecado? Dá um grito de glória aí, irmãos. Só existe um meio de se livrar do pecado. Qual? Conhecendo Jesus, a verdade, o Filho de Deus. Somente assim você pode viver uma vida livre da escravidão do pecado. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Agora, quando eu conheço a verdade, por isso, que existem pastores que não são libertos, voluntários que não são libertos, diáconos que não são libertos, pregadores que não são libertos. Por isso que tem músicos que não são libertos. Tem pessoas que frequentam a igreja a vida inteira e não são libertos, porque não tem a ver sobre ter tido um óleo na cabeça. Tem a ver sobre persistir até o último dia da vida em conhecer a verdade, em conhecer a Jesus. Quanto mais tempo eu conheço a verdade, os meus impulsos carnais são sufocados. Se eu não dedico tempo conhecendo a verdade, os impulsos carnais vão estar gritando, vai estar governando a minha vida. Quer vencer o pecado? Então gaste tempo de qualidade conhecendo a verdade chamada Jesus. Isso é um balizador para mim, porque o fruto que eu manifesto denuncia com quem eu tenho me relacionado.
Eu posso ser crente, eu posso ter acabado de pregar agora, e Deus fazer muitas coisas milagrosas entre nós. E se eu descer desse culto, irmãos, e agir de uma maneira que, como homem de Deus, eu não deveria ter agido, isso só denuncia uma coisa: o quê? Eu tenho me relacionado mais na carne do que no espírito. O fruto que eu manifesto denuncia com quem eu tenho me relacionado. Por isso que a igreja, parte da igreja ainda fica com os olhos brilhando no brilho do ministério, no brilho de alguém que está sendo usado por Deus. E é triste dizer o que eu vou dizer, mas muitas pessoas vivem debaixo do engano, achando que é possível dizer se alguém é de Deus ou não é de Deus por 40 minutos com o microfone na mão no domingo à noite. Irmão, ser usado por Deus nunca foi sinônimo de espiritualidade. Se ser usado por Deus é sinônimo de espiritualidade, deveríamos aplaudir a mula de Balaão. Corrigir o curso de um profeta. Deus usa quem quer, como quer e do jeito que quer. Não precisa ser nem crente para isso. Então precisamos parar de achar que alguém é de Deus por 40 minutos com o microfone na mão. Eu amo a frase de Leonardo Reverhill, que diz que o púlpito é uma vitrine onde nós expomos os nossos talentos, mas é no quartinho de oração que nós acabamos com todo o nosso exibicionismo. Quando Jesus trata em Mateus capítulo de número 7, dizendo: olha, naquele grande dia, no versículo 21, muitos me dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu me movi em sinais e maravilhas. Jesus vai dizer: mas eu não vos. Você operou no dom, mas não era um comigo, não era um íntimo. Nós não tínhamos comunhão, não tínhamos parte. Você me usou para a sua própria promoção, mas nós não tínhamos relacionamento. Por isso que nós achamos que o verso 21 é o desenvolvimento da história. Não, ali é a conclusão. A história começa no 16. Jesus vai dizer: quer saber se a árvore, quer saber se alguém é de Deus ou não? Não olha para o brilho do ministério. Jesus diz: quer conhecer se a árvore é boa? Olha para os frutos. Árvore boa não dá frutos ruins. Árvores ruins não dá frutos bons. Olha para quem está perto de você e diga: o segredo foi revelado. O fruto que eu manifesto denuncia com quem eu tenho me relacionado. Por isso que precisamos cultivar o hábito de termos encontros diários com a presença de Deus. Senão começaremos a andar por um lugar chamado hipocrisia. Hipocrisia do grego hipócritos. Hipócritos, alguém que está encenando uma peça. Ele é um personagem. Tem cara de crente, linguajar de crente, roupa de crente. Só não tem o conteúdo de crente, a embalagem de crente, mas o conteúdo não tem. É o que Jesus dizia: vocês são como sepulcros caiados. Por fora está belo, mas por dentro está morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: tem nomes e famas de que vive, mas está morto. Por isso, que para se relacionar com uma verdade, precisa ser de verdade. Para se relacionar com uma verdade, precisa de uma condição: ser de verdade. Ainda que o ser de verdade seja uma vida afundada no pecado. Por quê? Porque só talvez, tá, irmãos? É mais fácil Deus pegar um traficante agora com uma sacola cheia de cocaína vendendo dentro de uma biqueira aqui em Campinas. Pegar uma prostituta no próprio ato sexual e o Espírito Santo entrar dentro do prostíbulo agora e
começar a ministrar o coração dela. E ela ser profundamente tocado pela verdade do que talvez, só talvez, Deus nos encontrar dentro desse culto hoje com uma roupa legal, com um linguajar de crente, uma embalagem de crente, com os glória a Deus no momento certo, com a balançadinha na hora do louvor, mas vivendo debaixo da hipocrisia. É mais fácil Deus pegar uma prostituta do que talvez nos encontrar aqui nesse culto hoje. Não porque Deus não quer, porque a verdade não compactua com a mentira. Porque Deus pode pegar o traficante e a viciada e a prostituta, porque mesmo ela na prostituição e ele nas drogas, no crime, eles estão dizendo, eu estou errado, mas eu sou isso aqui. Aí a verdade diz, uau, eu posso pegar ele. E talvez nós estamos aqui com trajes totalmente bonitos, como um belo crente, mas Deus está olhando para nós e está dizendo, eu queria ir ali, mas eu não posso. Por que não pode? Porque aquilo ali é uma hipocrisia, um personagem. Eu não me relaciono com personagens, eu só me relaciono com pessoas reais. Por isso que Jacó está agarrado no anjo dizendo, me dá a minha bênção, e o anjo está dizendo, me fala o seu nome. Jacó dizia, não, esquece o nome, eu quero a bênção. E o anjo dizia, eu te dou, mas me fala o seu nome. Por que o anjo queria saber o nome? Porque o anjo, irmãos, ao olhar para Jacó, estava vendo Jacó tentando ser Esaú. E Deus não te reconhece na identidade do outro. Deus não te reconhece com uma capa de quem de fato você não é. Não tem problema Jacó ser Jacó. Quando Jacó assume que é Jacó, Deus toca em Jacó e ressignifica a vida de Jacó. Mas enquanto Jacó tentava ser quem ele não era, Deus não poderia afetar a vida de Jacó. Eu não vim colocar um peso na sua vida, eu vim dizer que Deus não é conivente com a vida que você tem vivido. Porém, se você abrir o seu coração dentro da vida que você está vivendo, você pode sair daqui hoje marcado pelo poder de Deus. Deus pode mudar a sua trajetória, pode transformar a sua vida e você viver uma vida que glorifique o nome glorioso de Jesus. Você está comigo? Diga amém, irmãos. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Jesus concluiu a obra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus agora. Jesus está vivo. Amém, irmãos? Jesus está vivo, morreu para nos libertar do pecado. Lembrando, início da história, Gênesis 3, pecado de Adão, todos nós passamos a ser escravos. Escravo não tem direito de escolha, obedece ao seu Senhor. Jesus então veio e nos libertou, diga amém. Jesus nos libertou, diga amém, irmãos. Jesus nos libertou, a pergunta é, nos libertou para quê? Nos libertou para quê? Lembra que o escravo não tem direito de escolha, o escravo é escravo. E desde quando nascemos, já nascemos debaixo dessa escravidão, sim ou não? Jesus então veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar. Quantos foram libertos em Cristo Jesus aqui? Diga eu. Jesus nos libertou, Jesus nos tirou do império das trevas. E depois que Ele nos arrancou com mão forte das trevas, Jesus nos libertou. Para quê? Para devolver para você e para mim o direito de escolher de quem seremos escravos. Jesus nos libertou para dar para nós o direito de quê? De escolher. Ao nascer, escravo. Não decidimos ser escravos. Nascemos escravos. Jesus então falou, já que você nasceu escravo, eu vou devolver a você o direito de escolher. Eu arranquei o jugo que era sobre você e dei para você o direito de escolher. De quê? Direito de quê? De escolher.
Escolher o quê? Quem vai governar a sua vida de agora em diante? A quem você vai inclinar o seu coração para ser um servo? Eu não sei você, mas eu sou um servo da orelha furada. Voluntariamente, eu disse, já que o Senhor me libertou para me dar o direito de escolher, eu escolho permanecer com você até o último dia da minha vida. Tem mais alguém que tomou essa decisão aí? Amém? Jesus nos arrancou do império das trevas para nos dar um lugar de liberdade nele. Olha para quem está perto de você e diga, você é livre em Cristo Jesus. Eu preciso orar com você. Você que entendeu que Jesus te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais forasteiros, somos membros na família de Deus. Mas eu não posso terminar essa reunião sem fazer um convite. Eu queria que sentado mesmo como você está, você desse as mãos para quem está perto de você. Se tiver alguém distante um do outro, como as irmãs aqui fizeram, se aproxime dessa pessoa, dê a mão a ele, dê a mão a ela. Eu vou fazer uma oração por você. No final da oração, se existir alguém no nosso meio que precisa, por entendimento, retornar a Jesus hoje, se reconciliar com Jesus ou receber Jesus como Senhor e Salvador, você vai apertar a mão desse seu amigo, dessa sua amiga aí, desse seu irmão várias vezes assim, como quem diz assim, eu quero esse negócio para a minha vida. E aí o que vai acontecer é que essa pessoa vai vir junto com você aqui na frente, para nós orarmos. Por isso me ajude a pregar, olha para quem está perto de você e diga assim, eu estou facinho hoje. Fala, eu estou facinho hoje. Fala para ele, por amor a Deus, não, melhore isso, por amor a Deus, e por amor a Jesus, fala, eu vou aceitar Jesus de novo com você. Fala para ele, se o problema é vergonha, eu vou passar ela junto com você, no crédito ou no débito, de quantas vezes vocês quiserem. Nós vamos passar essa vergonha juntos, se para você é vergonha. Mas na verdade é privilégio poder pertencer a essa família. É lindo saber que a obra de Cristo realizada há mais de 2 anos atrás continua dando frutos até hoje. Frutos não que dura de uma estação para outra, mas frutos que dura para a eternidade. Glória a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela presença do amado Espírito Santo. Como nós precisamos da sua intervenção nessa noite. Amado Espírito Santo, é a sua palavra que diz, Paulo disse, eu prego, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. João vai dizer que somente o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Não é uma mensagem bem pregada, não é uma mensagem eloquente, persuasiva, homileticamente correta, com uma exatidão exegética que liberta. O que liberta é o Espírito convencendo o homem mediante a revelação da palavra, mediante a revelação da verdade que foi apresentada. Espírito Santo, se há alguém no nosso meio que está longe de casa, que ainda insistia em viver uma vida paralela ao plano que o Senhor estabeleceu para ela, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-lo, visitá-la agora, que desde o alto da cabeça à planta dos pés, ele possa voltar a sentir aquilo que ele sentia na época que ele estava em casa, que haja um derramar do seu Espírito sobre a vida dele, que desde do alto da cabeça à planta dos pés, ele seja cheio do Espírito Santo, agora o convencendo, o limpando, o purificando, em nome de Jesus. E se há alguém no nosso meio que ainda não fez essa confissão de fé,
de receber Jesus como Senhor e Salvador, lembrando do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Toda cadeia, toda algema, todo ferrolho, toda seta maligna, em nome de Jesus nós repreendemos pelo poder que há no nome precioso de Jesus. Que o sangue de Jesus venha ser sobre a sua vida nessa noite, te purificando, te limpando e te libertando para a glória do nome de Jesus. Seja livre pelo poder que há no nome de Jesus, livre para decidir, para tomar a melhor decisão da sua vida, que vai mudar não só a sua vida, mas transformar o curso da sua eternidade para a glória do nome de Jesus.